Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre programas e planos que visam promover e fortalecer a cultura da ética nas instituições públicas, como o Escritório de Integridade que o Ministério Público de Minas acabou de inaugurar. Vamos saber como aprimorar a estrutura de governança, a gestão de riscos, com a adoção de códigos de conduta ética, prevenção de atos ilícitos, transparência e prestação de contas. Participa deste programa conosco a gerente de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da Codenge, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Misma Ferreira de Paula. Ela é economista, especialista em governança, gestão de riscos e compliance e coordenadora regional do Compliance Women Committee. Remotamente conversa conosco o controlador-geral Henrique Moraes Ziller, secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e fundador do Instituto de Fiscalização e Controle. Aqui no estúdio está também conosco o procurador de Justiça, Mauro Flávio Ferreira Brandão. Ele é corregedor-geral adjunto e coordenador de Integridade do Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje. Bem-vindos, à TVMP, para a participação nesse programa Além das Montanhas. Bom, eu vou começar com o doutor Henrique. Doutor Henrique, na sua gestão, a Controladoria Geral de Goiás vem desenvolvendo várias iniciativas que estimulam essas práticas, relacionadas à transparência, o controle social, voluntariado e prevenção. Então, eu queria saber sobre uma delas, que foi instituída em 2019, que é o Programa de Compliance Público do Governo do Estado de Goiás. O que ele estabeleceu e que mudanças que ele trouxe? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão relevante para a nossa administração pública nos dias de hoje, Nós temos falado muito sobre o tema da ética e, particularmente no estado de Goiás, eu fui convidado pelo então eleito governador Ronaldo Caiado com o objetivo específico de criar um programa de compliance público. E a nossa orientação, a nossa filosofia era, antes de mais nada, tentar criar um ambiente de boas práticas, um ambiente de honestidade, integridade, a partir da promoção de valores, que foram, então, definidos em um código de ética, que foi feito mediante consulta pública, inclusive, segundo a partir de sugestão do professor Clóvis de Barros Filho, e se tornou, então, um referencial maior para nós. A gente entende que o programa de compliance ele tem que ter essa ênfase naquilo que é a maneira correta de se agir e deixar apenas para os casos em que não foi possível obter do profissional, do servidor público, esse comportamento esperado, só para esses casos, assim, em poucos casos, as ações de responsabilização, as ações correcionais. Então, é uma ênfase muito clara em promover valores, em disseminar valores, em convocar os servidores a juntarem esforços nessa direção, de promover uma gestão pública comprometida em entregar resultados que realmente são aqueles esperados pelo cidadão. Então, não é só fazer as coisas de maneira correta, não é só observar os procedimentos legais, mas, acima de tudo, a partir disso, entregar, de fato, os resultados esperados na promoção das políticas públicas. Esse é um compromisso ético que nós temos, porque o governo, acima de tudo, um governo ele precisa atender às demandas dos cidadãos, é para isso que ele existe. Então, o compromisso ético, acima de tudo, é entregar as políticas públicas e fazer isso a partir da observação da lei, de cada normativo que nós temos que seguir. O senhor falou da participação popular, o que a população cobrou mais? Bom, nós fizemos uma consulta pública com todos os servidores, todos os cidadãos já tinham entrado em contato com a nossa ouvidoria. Tivemos mais ou menos um pouco mais de 1.300 respostas. E o tema
principal que dominou todos os questionários, as respostas, foi, sem dúvida nenhuma, a expectativa de integridade, de honestidade no uso dos recursos públicos. Isso apareceu acima de tudo mais. Agora, na sequência, uma série de outras questões que são derivadas dessa, né, e estão diretamente relacionadas com bom atendimento, como eu falei aqui, a preocupação em se entregar o resultado esperado das políticas públicas. Então, o cidadão goiano, pelo menos, ou pelo menos essa pequena amostra da sociedade goiana, ela mostrou claramente isso que eu acabei falando anteriormente, numa perspectiva mais conceitual. Ela que é entrega dos serviços, e isso feito de maneira honesta, de maneira correta, no bom trato do recurso público. E de 2019 para cá, o que mudou? Como é que essa mudança foi feita? Como é que foi absorvido esse clamor popular? Bem, o Estado de Goiás, infelizmente, vinha passando por uma série de problemas quanto à gestão dos recursos públicos, né? Então, como diz o nosso governador, né, o governo frequentava constantemente as páginas policiais dos jornais. E houve uma mudança radical nesse sentido, né? E nós vemos hoje um comportamento assim, de muito cuidado com o dinheiro público. Eu, à frente da Controladoria Geral do Estado, inclusive, posso testemunhar isso, porque nós acompanhamos todas as licitações de grandes valores e olhamos também algumas de valores abaixo desse que nós determinamos assim como uma barra de corte, né? E nós vemos como que o dinheiro vem sendo bem tratado, não só no que diz respeito aos preços praticados, mas também o cuidado para se comprar quantidades certas e para se comprar só aquilo que é necessário. Então, isso é uma mudança de comportamento muito clara, que eu acho que vem, sem dúvida nenhuma, ditada pelo tom que o topo dá, né, que o governador dá, e que vai encontrando, então, uma reverberação nesse programa de compliance e nas diversas atividades que nós vamos propondo, como capacitações para todos os servidores que têm interesse a respeito do nosso Código de Ética. Misma, conta pra gente como é que é seu trabalho na gerência de integridade, conformidade e gestão de riscos da CODENGE. Primeiro quero agradecer também o convite, né, do Dr. Mauro, de vocês, de estar aqui, parabenizar pelo programa, porque esse tema, né, é bom trazer esse tema à tona, porque a gente populariza e aumenta a participação social nisso. Meu trabalho na CODENGE, a CODENGE é uma estatal, para quem não conhece, né, é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e responsável pela administração de alguns ativos do Estado. Então, todas as estatais, por lei, elas precisam ter dentro delas uma área estabelecida que trate do tema compliance, integridade, conformidade. E o meu trabalho lá é esse, é colocar na prática ações de compliance. E o compliance ele traz, né, em si algumas outras particularidades na administração pública. Então, a gente traz ali o que o Ziller muito falou da questão da cultura, né, a mudança de cultura dentro da empresa. Então, a CODENGE, nessa nova gestão, ela trouxe com muita ênfase a implementação desse compliance. E o apoio, né, da gestão, ali, como o Ziller disse, o apoio do governador para ele, no caso, foi imprescindível. E nessa gestão da CODENGE, uma das maiores preocupações do nosso presidente foi trazer a implementação de uma gerência, porque a lei ela exige que exista uma área de compliance, mas não estabelece o tamanho, a estrutura dessa área. Mas entendeu-se que pelo porte da CODENGE seria necessário uma gerência. Então a gerência foi estabelecida com um gestor anterior, que não era eu, o Lincoln, que fez um trabalho brilhante, deixou um legado para a gente muito importante. Então estabeleceu-se essa gerência para a gente conseguir colocar com maiores recursos, né, recursos humanos e recursos financeiros também, ações que fossem efetivas dentro da CODENGE e trazer mais segurança até para a gestão dele, né? A preocupação que ele tinha é essa. A gente tem muitos recursos aqui para administrar e administrar isso sem uma base, sem uma conformidade formalizada dentro da empresa seria um risco muito alto. Então essa gerência ela veio para implementar ações mesmo de conformidade, ações preventivas, detectivas e, se caso necessário, corretivas, porque tem que ter também, né?
a gente traz ali a mudança de cultura. O que a gerência de integridade faz na Codend? Ela estabelece a cultura da empresa, né? Ela determina quais são os comportamentos esperados daqueles empregados, daqueles que se relacionam com a empresa, para que, dentro de quê? De que forma? Resguardando os valores que a Codend determina para alcançar a visão e a missão dela. Então, o meu trabalho ali é implementar ações, criar estratégias para que os empregados, aqueles que se relacionem de forma que esteja dentro dos princípios e dos valores da Codend e da administração pública, né? Claro. E caminhando juntos para a missão e a visão que a Codend tem, né? Que é desenvolver economicamente e trazer bem-estar ao cidadão mineiro. Qual que é a maior dificuldade e os maiores desafios que você enfrenta nesse trabalho? Olha, não só eu, mas todos, né, da área de compliance, Mauro sabe disso também, né, o Ziller, na administração pública, as burocracias, né, questão de tempo também, a questão de assimetria de informação, é um dos maiores dificultadores para a gente. Então, assim, os maiores desafios que nós temos é realmente a assimetria de informação. Então, as ferramentas que a gente precisa usar, a comunicação, sabe? A comunicação. Então, você estabelece um normativo interno. Como você vai conseguir comunicar com todos em tempo hábil para que todos entendam de uma forma correta e que aquilo seja implementado na prática. Então, a comunicação, a assimetria de informação, eu entendo que para a gente, na administração pública, é um dos maiores dificultadores. Você lida com órgãos muito distintos e você precisa usar ferramentas de linguagem, de comunicação, para que isso chegue do alto até a base da estrutura e que seja de forma uniforme, né? Para que todos entendam e todos consigam implementar. Implementar o quê mesmo? Implementar os normativos, as leis que nós precisamos atender. Então, às vezes, você está numa área, a área tem um gestor ali que é mais atuante na questão da conformidade, ele tem mais preocupação de verificar, né, quais são as leis, se as leis estão atualizadas, se o que ele está usando está dentro do regimento legal, e tem outros que não. Então, assim, às vezes não é nem por questão, né, de inconformidade ou de falta de caráter, mas é por não ter sido implementada essa cultura antes. Então, quando a gente leva isso, olha, tudo que você faz tem que estar descrito no normativo, tudo que você faz tem que estar numa atribuição do regimento interno, você traz isso, né? Você traz isso à tona. Então, você desperta o interesse da pessoa e aí você começa a ser procurado. Mesmo, eu estou fazendo isso aqui está conforme o normativo, está certo? E aí você vai despertando isso. Mas a gente vence os desafios, porque as pessoas se engajam. Então, a gente consegue, com o engajamento, a gente consegue vencer os desafios de assimetria, de informação, de mudança de cultura, e por isso que a gente está aqui, né, Ziller? Né, Mauro? Doutor Mauro, o Ministério Público acaba de lançar o escritório de integridade que o senhor já está coordenando, né? Como é que ele vai funcionar? Quais são os objetivos? Eu agradeço, Laura, o convite de mais uma vez estar aqui tratando do tema integridade. Creio que já seja o terceiro programa de Traz as Montanhas e um do Ponto a Ponto, da TV MP também, que trata sobre esse tema. Veja a importância e a relevância que o tema tem, que nós precisamos divulgá-lo no nosso meio e através dos nossos canais de comunicação, em especial a TV MP. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Misma, que foi minha tutora no MBA. Né? E muito obrigado pela presença do Ziller, referência na área de compliance público. Nós temos 3 estados que são muito destacados nessa área. Goiás, Paraná e, felizmente, Minas Gerais, com seus controladores e que se dedicam muito à implementação dos programas de integridade nos seus estados. O nosso escritório de integridade, inaugurado a semana passada, dia 6 de dezembro, ele é a primeira unidade administrativa no Ministério Público brasileiro dedicado a essa temática. Outras unidades do Ministério Público já trataram sobre o tema, já fizeram algumas regulamentações, mas nós chegamos além. Nós conseguimos ter uma unidade administrativa própria e exclusivamente dedicada a isso. E o valor de termos chegado a isso
foi a confiança e o desejo do nosso Procurador-Geral de Justiça, o Jarbas Soares Júnior, que me convidou para estar à frente desse escritório há 2 anos. Então, nós temos 2 anos de trabalho efetivo para chegar ao ponto da instalação do escritório. E esse momento é o momento onde o trabalho vai começar, efetivamente. Antes foi só um planejamento, é isso? Exatamente. Nós desenvolvemos toda a regulamentação necessária. A Misma falou que uma das dificuldades da implementação de um programa de compliance público é a burocracia. Não tem a menor dúvida, né? Tudo aqui é regulamentado. Tudo que tem que ser feito tem que ser seguido por um processo. Então, a demora e a lentidão desse progresso que levou 2 anos para a gente chegar nesse ponto. Não foi falta de vontade, não foi falta de trabalho, mas é natural no setor público esse tipo de demora, né? Fizemos sempre através de comissões, foi muito debatido o nosso programa. Nós, antes de termos o escritório de integridade, nós publicamos o nosso Pacto pela Ética, que é o código de conduta esperada dos servidores públicos do Ministério Público de Minas Gerais. Publicamos a regulamentação do processo administrativo de responsabilização. Estabelecemos que nos contratos firmados pelo Ministério Público, em suas compras e licitações, os contratados declaram o conhecimento do nosso programa de integridade e a ele aderem. E fizemos também a instalação do canal Ética, que é o nosso canal de denúncia via a estrutura da ouvidoria do Ministério Público já criada. E agora a implementação dele, quais são os objetivos, né? Como é que esse trabalho vai ser conduzido? Eu sou indagado constantemente nos corredores da Procuradoria sobre o que é o programa de integridade e o que eu vou fazer no programa de integridade. O grande pilar do programa de integridade, quando se parte desse momento que estamos, é o seu plano de comunicação. O plano de comunicação do nosso programa de integridade já está feito, entregue à nossa área específica para desenvolvimento, e eu espero que ao longo do ano de 2024, que é a programação, toda a classe, toda a sociedade mineira saberá sobre o nosso programa de integridade. Ok, comunicação é tudo, né? Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre o ranking do compliance em Goiás, o programa Codenge Íntegra e a criação do canal Ética na ouvidoria do Ministério Público de Minas. Aguarde um pouquinho só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre a ética no setor público. Doutor Henrique, desde 2019, a Controladoria Geral do Estado de Goiás promove o ranking do programa de compliance público. Como é que ele funciona? Conta pra gente, que resultados ele tem alcançado? Bem, esse programa ele tem como objetivo criar uma disputa saudável entre os diversos órgãos do Estado, a partir da definição de alguns critérios que são atualizados anualmente e compõem, então, a pontuação do ranking. No final do ano, nós fazemos, então, uma auditoria em cada um dos órgãos para ver como que está o andamento da implementação de cada um dos eixos do programa. São 4 eixos: ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos. E, feita essa avaliação, os órgãos são divididos em 3 grupos, conforme a quantidade de servidores que ele tem, né? E então é feita a premiação. Os 3 primeiros lugares são premiados, e nós também destacamos, eventualmente, os escritórios de compliance dos órgãos que estão mais se destacando, e também alguns servidores
que fazem trabalhos assim que merecem uma menção honrosa, né? Isso criou, ao longo do tempo, uma tradição, uma expectativa por essa premiação. E nós fazemos também, ao final de cada ano, aliás, exatamente nesse momento nós estamos fazendo, porque essa semana de premiação ocorreu há mais ou menos uns 10, 12 dias atrás, o dia do evento de premiação. Então, nós fazemos, após o final desse período, nós fazemos uma avaliação do nosso trabalho. A controladoria, então, se reúne com cada um dos órgãos para que eles avaliem o que nós estamos fazendo, e particularmente os critérios do programa de compliance. Porque toda vez que se estabelece um ranking, ele, de alguma maneira, pode favorecer um órgão e dificultar para outro, né? Então, isso acontece toda vez que você fixa critérios que vão ser uniformes para fazer uma avaliação de vários elementos, vários indivíduos, no caso aqui, vários órgãos, né? Então, a gente faz esse momento de autocrítica, de reavaliação e já uma elaboração do ranking para o próximo ano. Então, nesse momento, nós estamos fazendo exatamente isso, e nós verificamos, ao longo do tempo, que o ranking colaborou bastante para a implementação das boas práticas que estão ali vinculadas ao programa, particularmente a implementação da gestão de risco em todos os órgãos do Estado. É um estímulo, né? Sem dúvida. Eu queria que o senhor falasse agora sobre outras iniciativas que merecem destaque aqui, em que o senhor trabalhou, o Projeto Estudantes de Atitude, os Agentes da Cidadania, os Embaixadores da Cidadania. O que são esses programas? Isso aí, sem dúvida nenhuma, foi a mesma que soprou para vocês, né? Porque ela esteve aqui em Goiás e participou com a gente um pouquinho do Projeto Estudante de Atitude. E esse projeto, para nós, assim, algo muito, muito especial. Ele leva toda essa ideia do compliance, ou da ética, para dentro da escola, na perspectiva do controle social realizado pelos alunos. Então, os alunos, uma vez inscritos, né, porque todas as escolas do Estado, são 1.046 escolas de ensino médio e também algumas de ensino fundamental aí dentro desse número, e que então, são convidadas a participar do programa, que também já é realizado desde 2019, com exceção de 2020, todos os demais anos nós realizamos. E esse ano nós alcançamos quase 800 escolas que se inscreveram inicialmente. O coração do programa é a chamada auditoria cívica, na qual o aluno, com a sua equipe, realiza, então, uma verificação de toda a instalação da escola, todas as instalações da escola, verifica as condições da merenda escolar, e a partir disso se elabora, então, um relatório nos quais existem ali os achados de auditoria, vamos dizer assim, mas os problemas que eles encontram na escola, e eles são convidados, então, em conjunto com toda a comunidade escolar, avaliar aqueles achados e propor soluções para os problemas identificados. E eles, então, têm que se propor a cumprir um desafio. Para vocês terem uma ideia do que seria isso e a magnitude que muitas vezes ganha, uma escola percebeu que não tinha biblioteca e construiu a biblioteca, num prazo bastante exíguo e sem recursos públicos. Então, vamos dizer assim, nessa dinâmica, o estudante percebe que a escola pertence a ele, que ele pertence à escola, ele desenvolve um senso de coletividade muito interessante. Acontecem alguns processos internos ali com ele que mudam toda a percepção que ele tem dessa realidade escolar, né? E cria-se, então, uma cultura de pertencimento, que é aquilo que a gente, afinal de contas, gostaria de ver em toda a população percebendo que a coisa pública, na verdade, pertence a ela e que ela tem que tomar conta. Não só fiscalizar, identificar os problemas, mas participar ativamente da vida pública de maneira a fazer com que o espaço público seja bem cuidado, o dinheiro seja bem empregado
numa percepção, né? Então, acabando com esse problema que a gente tem hoje em dia, que é o fato de que o cidadão não se sente dono da coisa pública. E nessa fratura que existe, então, cria-se a brecha, o espaço para que o dinheiro público seja mal administrado. Mas um cidadão vigilante, consciente, participante, como acontece com o estudante de atitude, ele promove uma modificação enorme de todo o ambiente, de todos os ambientes dos quais ele participa, com os quais ele se envolve. Os outros programas, o Embaixadores e o Agentes da Cidadania, eles foram criados naquele momento em que nós tivemos a pandemia e nós não podíamos fazer o trabalho do estudante de atitude, que é um trabalho presencial nas escolas, né? Então, nós criamos toda mais ou menos a mesma filosofia de trabalho, mas sem essa... É um trabalho realizado online, então nós não temos essa prática da auditoria cívica, que é o coração do programa, mas nós transmitimos ali uma série de conhecimentos a respeito de controle social, dessa participação cívica, da participação cidadã, e ao final sugerimos e pedimos aos participantes que apresentem projetos que tenham alguma similaridade com esses do estudante de atitude, inclusive. E eles acabam, então, promovendo algum tipo de intervenção no espaço público, seja o cuidado com uma praça, com uma rua, alguma localidade próxima a eles e com a qual ele passa a estabelecer, então, uma relação muito próxima e parecida com aquela que ocorre no âmbito do projeto Estudante de Atitude. Maravilha, que é o que a gente precisa, né? Educação, a consciência da cidadania e do compliance. Quanto mais cedo, melhor, né? É verdade. Misma, conta pra gente em que consiste o programa Codenge Íntegra, o que ele trouxe de mudanças, né, para a instituição. Então, quando a gente faz a instituição, a implementação de um programa, um sistema de compliance dentro de uma instituição, a gente precisa ter ações definidas para executar esse compliance. Então, dentro da Codenge, batizou-se, né, o nome desse projeto de Codenge Íntegra, porque ele determina algumas ações que buscam integridade. E todo programa de integridade, ele é dividido em eixos, né? A gente chama de eixos, ou pilares, ou capítulos. Então, o nosso tem 7 eixos. Então, cada eixo desse, ele trata de uma temática. Então, ele permeia todas as ações da nossa empresa, todas elas, da alta gestão do presidente até ao terceirizado ali, que é da MGS, e visa alcançar, né, o dia a dia do empregado, o dia a dia dele mesmo, das ações. Então, como o Ziller disse, o Mauro também citou a questão do código de ética, né, que traz para a gente ali o tom do comportamento, do que se espera, né, até para explicar para o empregado, o colaborador, deixar claro para ele o que ele pode e o que ele não deve. Então, é o nosso eixo 3, a questão de trazer ali a revisão do código de ética. Você disse o que trouxe de mudança, né, para a companhia. A companhia ela tinha uma área antes de compliance, mas era um grupo de pessoas, não era uma área muito estruturada assim, de forma mais sistêmica. Então, o que trouxe de mudança para a companhia? Trouxe a estruturação de uma gerência com 2 coordenações. Uma coordenação trata do recebimento das ouvidorias, ali, das reclamações, das sugestões dos cidadãos, e trata também da identificação de algum comportamento não esperado. Então, no caso, se for necessário instaurar um procedimento administrativo disciplinar, que é a correição, né, dentro da administração pública, a gente faz isso, a gente faz a investigação para verificar se houve mesmo algum fato, algum ilícito, alguma fraude. E temos uma outra coordenação que trata da integridade e da gestão de riscos, que aí vem um pouco mais na área de prevenção e detecção. E aí o nosso trabalho dentro, né, dessa temática trouxe mudanças de comportamento e mudanças de cultura dentro da empresa. Então hoje, algumas ações elas precisam passar antes na nossa área para verificar a questão de se existe algum conflito de interesse numa contratação, a questão de verificar também, né, os diretores que são admitidos, que são indicados para ocupar os cargos, eles passam por uma verificação prévia antes, que é uma due diligence. Então a gente trouxe algumas novas políticas para a empresa, por exemplo, essa questão da política de due diligence, né, que é uma verificação prévia,
tanto das empresas que são contratadas, quanto de pessoas que vão entrar na CODENGE em determinados cargos. Então, essa política ela foi implementada, ainda não está 100% em prática, porque a gente está criando ainda a instrução normativa. E é preventiva, né? É preventiva. Para evitar danos à Exatamente. imagem da empresa, do governo. É isso mesmo. E esse ano, sim, uma das ações que a gente teve destaque, não foi proposital, né, mas a gente foi fazer a revisão do Código de Conduta e com o objetivo de alcançar as pessoas, de fazer com que elas lessem o código, porque ele é um código formal, né, que fica no site, e todo ano a gente precisa fazer a revisão dele e o treinamento das pessoas. Então, com a intenção de comunicar melhor, a gente trouxe uma versão em mineirês do código. E aí, nós fizemos a revisão do código, deixamos ele em consulta pública também. A participação popular ela é imprescindível, porque você precisa da participação, né? Um programa de compliance efetivo, ele tem participação social. Então, a gente deixou ele em consulta pública e fizemos a revisão. E aí, dessa revisão desse código formal que está lá no site, como deve estar, nós fizemos uma versão dele todo em mineirês, com uso de inteligência artificial, que foi feito no ChatGPT. ChatGPT conhece o mineirês, né? E mais atrativo, linguagem que a gente fala, Exatamente. Isso talvez tenha disseminado mais rapidamente. Isso mesmo, né? e aí foi para além das montanhas, né, o nosso código. Chegou lá em Goiás, né, Zília? Chegou em vários outros estados a notícia que tinha um código em mineirês. Então a gente fez o código, o objetivo era mesmo alcançar as pessoas, que elas lessem aquilo, porque se elas não têm conhecimento, né, do que está sendo dito, elas podem errar por falta de conhecimento e serem punidas, porque a gente precisa, existe a burocracia e a prática da administração pública, que se você comete um ilícito, você precisa ser punido, não tem como escapar. Então a gente trata dessa forma preventiva. E aí trouxe o código aí com várias expressões, que é do jeito que a gente fala mesmo, e foi ótimo, porque aí a empresa inteira leu, né, e ultrapassou os muros da empresa, que outras pessoas, São Paulo, empresários de São Paulo leram, ex-políticos, e aí realmente a gente conseguiu mitigar um pouquinho essa assimetria de informação com relação ao código. Então, não é só um código, né? O código, ele mostra a pontinha do iceberg, ele é uma amostra de outras ações que esse programa complexo, grande, vem sendo desenvolvido, né? Algumas ações elas são mais evidentes para as pessoas que trabalham, para as pessoas que relacionam. Outras ações elas são mais efetivas, mas assim elas são mais internas, né? A gente vê o impacto dela mais na forma de realizar o trabalho, mas a gente teve também retornos financeiros com a implementação do programa. Na elaboração do programa, a gente teve um diagnóstico, uma força-tarefa de diagnóstico para verificar quais eram os principais gargalos, né, os principais riscos que a companhia tinha. E havia ali uma necessidade de corrigir, foi identificada uma necessidade de corrigir um procedimento que deveria ser feito de uma forma e não era. E aí que era fazia-se uma prestação a análise de uma prestação de contas que era feita. E aí foi criada uma coordenação por conta desse diagnóstico, né? Uma coordenação para essa análise de prestação de contas foi feita, e a partir desse trabalho a gente conseguiu reverter para casa 11 milhões em caixa. Então, assim, a gente conseguiu recuperar só nessa prestação de contas em 11 milhões de reais, e com perspectiva de outros retornos. Então, assim, o compliance... O processo que era feito de uma forma indevida estava causando prejuízo. Exatamente. E não foi identificado porque não havia um sistema de compliance efetivo. Né? Existiu compliance, as políticas estavam criadas, mas a gente chama isso de compliance de gaveta. Né? Existem os documentos, existem os normativos, mas ele não tem a efetividade na prática. E para isso a gente precisa de coordenar todas essas ações dentro desses eixos, precisa da comunicação, por isso que a gente fica muito feliz, né, Mauro, né, Zília, de participar de programas como esse, porque quando a gente difunde, a gente populariza o tema, a gente mostra para as pessoas, tanto para o cidadão quanto aqueles que estão lá dentro, a importância disso, né? E antes de tudo, antes de sermos empregados, antes de tudo, nós somos cidadãos. E impactam a nossa vida. Eu queria perguntar para o Dr. Mauro sobre o canal de ética, né, que foi criado dentro da estrutura da ouvidoria. É também esse meio para trazer as opiniões públicas para dentro do Ministério Público? Perfeito.
é considerado um pilar do programa de integridade, o chamado canal de denúncia. O canal de denúncia é onde todos os colaboradores podem indicar desvios de conduta de outras pessoas para serem apurados. E aí, antes de falar do canal, obviamente, eu tenho que falar de ética. Que ética é o tom de todo o programa. Eu considero que o nosso programa e os programas de compliance público, eles não se tratam apenas de compliance de conformidade. Eles vão muito além da conformidade normativa e passam pela disseminação da cultura ética, do trabalho ético. Então, na minha concepção, esse é o grande tom, trabalhar com a ética no serviço público. E a ética nada mais é do que aquele valor íncito de cada um de nós, aprendido na família, na escola, no futebol, na convivência com os amigos. A gente constrói os nossos valores. E esses valores que a gente quer que sejam aflorados enquanto trabalhador dentro do Ministério Público. São aqueles valores que a gente espera e que cada um tem, que põe em prática aqui dentro. E isso já vai fazer uma grande mudança cultural na instituição. E o canal ética, propriamente dito, é o espaço de transparência, integridade e conformidade na administração. É um acróstico, ética. Né? E ele foi pensado dentro da nossa ouvidoria, que é uma estrutura pré-existente e já consolidada no âmbito do Ministério Público há mais de 15 anos, e nós vamos usar essa estrutura da ouvidoria para o recebimento das chamadas denúncias de desvios éticos dentro da instituição. Então é para o público interno. O público interno e o externo pode apontar. Né? Nós temos os contratados, os terceirizados, né? Os que utilizam do serviço do Ministério Público podem indicar isso dentro do nosso canal. Então, é um canal absolutamente aberto, né? Que o cidadão pode fazer acesso pelo site do Ministério Público na ouvidoria ou pelo telefone tridígito 127. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse Além das Montanhas. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre ética no poder público. E aí eu gostaria de encerrar esse último bloco, doutor Henrique, pedindo a vocês que façam as suas considerações sobre como as instituições públicas no Brasil estão tratando a governança e a ética, né? O senhor considera que nós temos boas práticas? Bem, eu penso que o Tribunal de Contas da União, em particular, tem feito um trabalho de avaliação da governança dos órgãos públicos muito apropriado. Então, a gente vê nesse quadro assim, bem amplo de avaliação, de verificação de itens que são importantes para uma governança pública adequada, a gente vê que o país como um todo está num nível ainda bem abaixo daquilo que seria adequado. Porque, voltando àquilo que eu falei ao início, o mais importante de tudo é que nós, como servidores públicos e no contexto de órgãos públicos, possamos prestar bem a política pública. Agora, órgãos que têm uma governança deficiente ou mesmo não se preocupam com a governança, eles necessariamente vão deixar a desejar no que diz respeito ao seu objetivo estratégico, à função para o qual eles foram criados. Então, entendo que é um movimento que ainda está se iniciando no país e ele depende de vencer uma série de obstáculos que nós temos, que são muitas vezes culturais, como, por exemplo, nós não temos, no âmbito público, uma boa cultura de planejamento. Então, quando nós falamos de controle, por exemplo, controle público
que está desvinculado de um planejamento, ele perde o objeto e ele tende, então, a controlar apenas os processos, os procedimentos, sem ter a possibilidade de ajudar a assegurar o atingimento dos objetivos estratégicos dos diversos órgãos, o que faz parte exatamente dessa ideia, desse modelo de governança. Então, eu creio que nós ainda estamos engatinhando nisso como país. Obviamente, nós temos órgãos de excelência, nós temos órgãos que estão à frente dos outros, nós temos entes que estão à frente dos outros, mas o retrato que a gente vê da nação como um todo não é muito bom, nós precisamos avançar e muito. Agora, o movimento que se estabelece hoje é muito consistente, né? Nós estamos falando aqui do Dr. Mauro no Ministério Público, a mesma numa estatal, eu no órgão de controle da administração direta. Nós poderíamos convidar vários outros atores importantes desse movimento que existe no Brasil hoje, que, ao final das contas, realmente tem a ver com a implementação do modelo de governança que tem por objetivo atender as demandas do cidadão e alcançar os objetivos para os quais, afinal de contas, existe a administração pública. Isma, infelizmente não é uma imagem boa que o nosso país tem, né? Diante da corrupção, de desvios de conduta no setor público. Qual que é a avaliação que você faz? Esse movimento está pegando? Então, as mídias, elas pecam um pouco por não mostrar bons trabalhos, né? A gente vê as mídias hoje, por isso que a gente diz aqui que esse espaço aqui é muito importante. Porque você não vê nas mídias populares, aí, nas de grande massa, programas como o do Ziller, lá no Controladoria, que impactam milhares de crianças e trazem um impacto na educação. Você não consegue ver isso. Existe esse movimento no país e a gente fica feliz de fazer parte dele, né? Precisa de mais pessoas, a gente sabe que, como a gente costuma dizer, né, é uma expressão comum que a gente diz, é um trabalho de formiguinha, né, Mauro? Mas muitas formiguinhas juntas e que ainda não estão muito em evidência nas mídias. Mas esse movimento existe, a gente sabe que existe um longo caminho, mas eu prefiro olhar para esse movimento do que olhar para, né, aquilo que sempre aconteceu, sempre acontece, sempre foi assim, vai ser feito assim. Existem pessoas na política, existem pessoas nos órgãos públicos, pessoas em estatais, pessoas que estão migrando para a área pública, que eram da área privada, que vêm para a área pública, porque sabe que existe a possibilidade de fazer o certo. Então, eu tenho esperança, é por isso que eu estou aqui, né? Por isso que nós estamos aqui, né, Ziller? Eu tenho esperança e eu acredito que nós nunca vamos zerar a corrupção. Isso é um mito, é uma utopia. Mas nós vamos dificultar quem pratica isso. E é um oxigênio, né? A gente traz, o pessoal, às vezes, alguns alunos coordenam também o MBA nessa área, e aí alguns alunos vêm, às vezes, decepcionados e dizem assim, mas eu não vou desistir da área porque eu não consigo, a empresa não vai fazer essa implementação, não vai. Eu falei, olha, faz o seguinte, onde você tiver alçada de decisão, você implementa as boas práticas. Se você sair, nem isso vai ter lá. Então, é dessa forma que a gente vai caminhando. Então, eu tenho esperança nesse sentido. E a gente vê, né, alguns números aumentando, a gente que já está na área há alguns anos, então assim, a gente vê os números aumentando, as pessoas que vão tomando mais conhecimento do tema, então a gente entende que esse movimento vai crescer. Então, Mauro, o Ministério Público é, por si só, um órgão que é vigilante, né, das boas condutas e tem que começar o dever de casa, né, em casa, digamos assim. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje do Ministério Público e também do trabalho feito para outros órgãos, né, desse trabalho de vigilância? O Ministério Público é também um órgão de controle externo na administração pública, né, com a atuação dos nossos promotores em todas as áreas de atuação, em especial na área de patrimônio público. O Ministério Público de Minas Gerais tem no seu plano geral de atuação, na área de patrimônio público, o fomento aos municípios para que implantem seus programas de integridade. Que isso é um alento para os promotores saberem que a administração pública vai trabalhar de uma forma íntegra, esperadamente íntegra. Isso está no nosso PGA, do Patrimônio Público, assim como do terceiro setor, onde todas as fundações, 600 fundações do Estado de Minas Gerais, receberam o fomento para desenvolvimento desses programas.
nada mais justo do que, se nós estamos cobrando das instituições por nós veladas e fiscalizadas, que tenhamos o nosso próprio. E por isso veio a ideia, há 2 anos atrás, da criação do nosso programa de integridade e instalação. Os desafios daqui para frente são enormes. Como eu disse, nós chegamos no ponto do início. Há 2 anos trabalhamos para chegar até aqui. Daqui para frente será o desenvolvimento do trabalho do escritório de integridade. E não tenho dúvida que os desafios são enormes. Você pensar em integridade num órgão como o Ministério Público, que tem 293 sedes em comarcas do Estado, tem 1.100 promotores trabalhando e tem 8.000 servidores no total, é muito difícil a gente pensar, e todos espalhados pelo Estado inteiro. E aí vem o grande desafio que será tratado pelo escritório a partir do ano que vem. Obviamente teremos o nosso plano de comunicação e execução, mas o desafio de desenvolvimento do programa para o ano que vem é mapeamento de risco. Onde estão os riscos que o Ministério Público corre no exercício das suas atribuições e no desenvolvimento da sua atividade meramente administrativa. Pela dimensão da instituição que acabei de dizer, vê-se que será um trabalho hercúleo. E é um trabalho que nós temos que, antes de mais nada, levar o conhecimento e a cultura de risco aos nossos colaboradores, para que eles identifiquem, de fato, onde estão os riscos. Dentro do estudo do compliance, a gente fala que a primeira linha de defesa é aquele que está na ponta executando. E, de fato, a gente vai conhecer o risco sabendo daqueles que estão à frente, executando as nossas atribuições e tarefas, indicarem onde a gente tem a agir. Não será fácil, será assim um ano de muito trabalho, mas eu creio que será gratificante. A cultura do compliance, ela é muito recente no Brasil, a primeira lei que trata seriamente do assunto é de 2013, tem 10 anos, e eu acho que ela veio para ficar, uma lei para pegar. E isso a gente vê pelo desdobramento da ideia do compliance dentro da nova lei de licitações, que a nova lei de licitações já traz o compromisso das empresas que querem ser contratadas pelo poder público para que elas tenham programas de compliance. Então a relação público-privado vai ser depurada. Nós vamos melhorar essa relação do público-privado no Brasil. É o que a gente espera, porque a gente sabe que num caso de corrupção há sempre o corrupto e o corruptor. Se não podemos atacar só um deles, temos que atacar amplamente todos os dois lados. Muita gente reclama da burocracia, né, do setor público. Muitas vezes ela é necessária até para esses cuidados, né, da gestão de riscos, digamos assim. Como é que podemos fazer um equilíbrio dessas duas coisas? A burocracia é natural do setor público, né? Vamos dizer que a burocracia em si surgiu como uma coisa muito boa para a regulamentação do próprio poder público e chegou a ter essa conotação que a gente taxa hoje que é pejorativa, mas não é. A burocracia é boa, é necessária, mas dentro dos seus termos. Para chegar ao estabelecimento de uma gestão de risco, a gente sabe que os meandros da burocracia são dificultadores. Muitas vezes, a própria burocracia facilita as fraudes, os desvios, a corrupção. E a gente tem que estar muito atento nisso e trabalhar, né, na regulamentação dos nossos processos internos para evitar que isso aconteça. Muito do que você falou, né, mesmo, que é o trabalho que a gerência faz na Codente. E a burocracia, como diz o Dr. Mauro, ela é necessária. No entanto, o excesso dela é desnecessário. Então, o compliance, quando você traz o compliance, você traz a simplificação disso. Porque você quer trazer a prática, e no papel cabe tudo. Então, quando você tem uma burocracia muito excessiva, ela está no papel, mas quando você vai trazer aquilo à prática, ela não é efetiva. Então, o compliance, ele identifica esse gap. E aí você quer práticas efetivas, então você traz a desburocratização. Você mantém ela porque ela é necessária, né, para resguardar ali. A burocracia faz parte da governança, né? E a governança ela existe para mitigar conflitos de interesse. De qual interesse? Do dono do recurso e do administrador do recurso. Então, no serviço público, o dono do recurso é o cidadão e os administradores são vários. Então, é necessário. Mas o compliance, ele consegue, é uma ferramenta de gestão que consegue trazer simplificação nessa burocracia tudo, traz fluidez, né?
Não deve ser um trabalho fácil, imagino, né? Porque são tantas normativas, tantas regras, né? Que o setor público tem que seguir. Como simplificar isso? Como é que isso está sendo feito lá? Então, ouvir as pessoas que estão na prática. Né? Porque a gente, quando você está na área de compliance e você muitas vezes fomenta a criação de normativos, de políticas, a gente idealiza de uma forma. Mas se você não vai até a área que executa aquela atividade, até mesmo para fazer a gestão de riscos, né? Como o Mauro disse aqui, o dono do risco é o dono do processo. Então você não pode criar um normativo sem ouvir o dono do processo. Você precisa sentar lá e você vai apenas auxiliá-lo, mostrar o caminho. Mas quem vai ditar ali as práticas, né? Quem são os maiores riscos, é ouvir as pessoas que estão envolvidas. E aí, no caso da administração pública, ouvir o cidadão também. Porque ele o destinatário final de tudo. Então, toda essa burocracia, todas as políticas, todos os normativos, elas existem para quê? Para que a política pública seja efetiva e eficaz. Né? Então, assim, eu gosto muito de simplificar as coisas. Então, quando a gente vai fazer um processo, vamos pensar no cidadão. Qual cidadão? Pense em você. Se fosse você recebendo esse trabalho, esse serviço, como você gostaria de estar recebendo? Esse formulário pode ser... Essas perguntas todas são necessárias? Para que você vai usar essas perguntas todas? Não precisa? Então vamos tirar. Às vezes, desburocratizar, simplificar e você mitiga, como disse o Mauro, que até a questão de fraude, porque às vezes as pessoas usam a burocracia para esconder né, atitudes ilícitas. Então eu acho que a simplificação, trazer objetividade, ela traz efetividade. É esse tipo de risco que o escritório pretende detectar e sanar? Isso e muito mais. Eu digo que o grande risco do Ministério Público é pelo seguinte fato: o Ministério Público ele não produz bem, ele não te entrega nada a não ser o seu próprio serviço. E um prestador de serviço, o grande risco que tem é o seu valor reputacional. Então nós temos que trabalhar muito essa ideia dentro da instituição de que o valor da nossa instituição, de cada membro nosso, prestador de serviço, é reputação. E a reputação se constrói no dia a dia com a lisura, com a honestidade, com a efetiva entrega do trabalho que é esperado de todos nós. Ô, Laura, posso dar um exemplo? Claro. Essa questão do código de ética, por exemplo, a burocratização dentro do... Como é que funciona para a gente? Eu precisei trazer efetividade na comunicação desse código de ética. Mas eu preciso que ele seja formalizado, ele precisa ser um código formal, com dizeres formais. Então, o código de ética, eu não poderia fazê-lo somente na cartilha, né, como eu fiz lá do Mineirês. Então, eu precisei, por conta da burocracia, manter ele todo formalizado. Ninguém lê aquele, mas é necessário, por conta da burocracia. Fica lá só para constar, e a outra que todo mundo... Exatamente, então ela está lá no site, é uma regra, uma exigência da burocracia, ela está lá. Mas, efetivamente, ele não funciona. Então, como que a gente simplifica? Vamos fazer uma versão do código. Eu não sou proibida de fazer. Então, vamos fazer uma versão do código. Efetivamente, a versão é lida. Então, ela é exatamente o espelho, é exatamente a tradução da versão formal. Detectar esses problemas, né, esses dificultadores da implementação das boas condutas que é o mistério, né? A comunicação tem que estar presente o tempo todo, né? Eu repito, veja o tamanho da nossa instituição e espalhado no estado do tamanho de Minas Gerais. Como que eu trato o mesmo tema com o nosso colega e servidor de Jacinto, no norte de Minas, no Jequitinhonha, Vale do Jequitinhonha, e do de Cachoeira de Minas, no sul de Minas. Os valores podem ser outros, as condutas são diferentes, mas a gente tem que unificar isso no padrão de trabalho do Ministério Público para o resguardo da sua reputação. Quais são os próximos passos, então? Primeiro esse mapeamento de risco e depois? O plano de comunicação que será desenvolvido e implementado a partir do ano que vem e a grande pegada do programa de integridade para o ano de 2024 é que o tema integridade seja transversal a todas as atribuições do Ministério Público em todas as suas atividades. Esperamos que o tema integridade seja o tema da nossa conhecida Semana do Ministério Público em setembro do ano que vem, onde a gente possa chegar naquele momento já tendo divulgado a ideia do nosso programa e consolidando a cultura da integridade dali para frente. Esse é o grande desafio. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua participação.
Foi um prazer. E a vocês, então, até breve, né? Que estão aqui presentes, mais participativos aqui na TV MP. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. A você que esteve nos acompanhando, continue ligado na nossa programação. Eu volto em breve. Até.